Eu vou aumentar aqui o slide e aí eu vou tirar aqui minha câmera para que vocês fiquem mais, fique melhor para vocês. Então, nós começamos, né, ontem o nosso módulo de leitura e comunicação. Então, ontem foi o primeiro dia das atividades. Vocês viram que foi bem levezinho, né? Tiveram algumas atividades de leitura, tiveram alguns vídeos. E o que é que vocês estão achando, assim, do ambiente? Tá legal? Vocês estão conseguindo desenvolver as tarefas direitinho? Estão conseguindo encontrar? Eu vi que algumas pessoas adiantaram algumas atividades, então eu queria novamente, né, reforçar isso com vocês. As atividades devem ser feitas de acordo com o cronograma, né? Ontem eu observei que tinha duas pessoas que já tinham concluído o material, né, lá do... Até postei no grupo, né? E eu não sei o que acontece, mas hoje, por incrível que pareça, eu fui lá olhar e outra pessoa foi e concluiu. Aí eu não entendi a parte da história do sigam o cronograma que a pessoa não entendeu, né? Então, aquela parte lá de leitura e comunicação, que tem as atividades, aquele que vocês viram que tem o ponto de partida, não tem? Que tem os troféuzinhos que vocês vão ganhando ao final de cada fase. Aquela parte do material, ela é para ser concluída no período todo da disciplina. E aí ontem, acho que entrou mais alguém aqui, foi Newlan que entrou. E aí ontem eu coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp o dia, né, as atividades do dia de ontem que vocês deveriam fazer. Mostrei para vocês também lá qual era o cartãozinho que ia durar a unidade curricular inteira para ser feita, e mesmo assim alguém foi lá e resolveu a atividade todinha no dia de ontem. Então, gente, por favor, não resolvam atividades que não é do dia para resolver, porque senão no dia de resolver vocês não vão ter a atividade, entenderam? Ou então, o que vai acontecer a pessoa foi lá, respondeu tudo, eu vou ter que zerar para a pessoa fazer novamente, porque a gente precisa cumprir o cronograma. Nem eu quero que vocês façam atividades atrasadas, mas também não quero que vocês façam adiantadas, certo? O cronograma é para ser seguido dia após dia. Então, ontem foi o dia 1. Ah, professora, mas tinha poucas atividades para fazer, mas só eram aquelas para ser feitas. Não era para ter sido feita mais nenhuma. Então, assim, eu peço que vocês fiquem muito atentos, né, às minhas orientações, para que a gente possa, de fato, ter um curso tranquilo, né, no conforme é combinado, né? Atividades fora da hora da empresa não pode, né? Teve gente me perguntando coisas no sábado, não pode. Tem que fazer na quarta, na quinta e na sexta, no período da manhã, certo? Não pode ser nem no período da tarde. Tem que ser no período da manhã, que é o horário em que vocês vão estar disponíveis para fazer essas atividades. Combinado? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não façam tarefas adiantadas, gente. Não façam. Façam o que está no cronograma, certo? Para não depois, porque senão vai acontecer o seguinte: um vai estar lá na frente e o outro vai estar certo. E aí fica um sem fazer nada, tendo as atividades que era para se fazer naquele dia. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, certo? Por isso que existe um cronograma, que é para ser seguido, tá bom? Então, a gente iniciou hoje.
hoje não, né? Ontem, a unidade curricular de leitura e comunicação, né, é uma unidade do módulo básico, né, de vocês. Então, praticamente todos os cursos de aprendizagem, se vocês forem procurar saber, todos eles têm essa parte de leitura e comunicação e outras disciplinas que vão vir mais na frente para vocês. Ela é um módulo básico que acompanha todos os cursos. Por quê? Porque são conteúdos que são relativos para todo profissional, independente da área de atuação dele. Então, uma boa leitura e comunicação ela é indispensável para qualquer profissional em qualquer área de atuação. Então, por isso que a gente inicia, né, com esses módulos, certo? E aí vocês vão ver raciocínio lógico, vão ver planejamento e organização do trabalho, vão ver também saúde e segurança no trabalho, né? São módulos que vão auxiliar vocês no dia a dia e no desenvolvimento das tarefas da empresa, certo? Então, por isso que esses módulos, eles são os primeiros. Depois que a gente passar por essa situação, aí a gente vai para a parte dos módulos mais específicos, que aí a gente vai realmente entrar na área da administração e estudar sobre esses assuntos, tá certo? Então, a gente inicia com esse módulo de leitura e comunicação. E aí eu começo perguntando para vocês, né? O que é comunicar? Né? Quando a gente pensa em comunicação, né? O que é que a gente pensa? Né? Na maioria das vezes as pessoas elas pensam em comunicação como o ato de falar. Então, por eu falar muito, eu sou comunicativo. Mas nem sempre é isso, né? Que está ligado à parte de comunicação. Então, veja, a palavra comunicar deriva do latim comunicare, que significa pôr em comum, entrar em relação com ou associar. Então, nem sempre você falar, você está comunicando algo. Às vezes as pessoas falam, mas não conseguem se comunicar. Por quê? Porque para existir uma comunicação, precisa que a outra parte envolvida entenda aquilo que está sendo colocado em questão, certo? Então, existem várias formas, né, de nos comunicar. A gente pode se comunicar através das nossas expressões faciais, dos nossos gestos, da nossa postura e até mesmo um silêncio, né? Poderão transmitir uma mensagem e assumirem uma forma de comunicação, né? Assim como passar mais devagar o slide, é isso? Você está escrevendo, não, né, Andrew? Não, veja, depois eu posso disponibilizar esse material para vocês, tá certo? Porque se você for escrever, vai chegar num momento que você não vai conseguir acompanhar, não, tá bom? E se eu ficar parando para vocês escreverem, aí a gente vai perder muito tempo, tá certo? Aí eu passo esses slides para vocês lá no grupo, porque aí se vocês quiserem depois dar uma estudada, dar uma lida, aí vocês podem fazer isso, tá certo? Então, mas existem a forma, né, mais comum de comunicação, é, que é a nossa oralidade, né, a nossa escrita. São as formas mais, digamos assim, comuns de comunicação. Então, a comunicação, ela precisa ser feita, né, de maneira eficiente, eficaz, de maneira que ela atinja o objetivo proposto, né? Então,
quando a gente pensa em comunicação, a gente precisa entender que para que essa mensagem ela tenha algo positivo, é necessário que a outra parte também consiga entender aquilo que a gente quer transmitir. Por isso que existe um processo de comunicação, certo? Não é só você falar, mas eu preciso saber se o outro ele vai entender aquilo que eu estou falando, né? Então, por isso que é um conjunto, é necessário que se faça de uma maneira adequada, estruturada, né? Bem posicionada, para que essa comunicação ela atinja o seu objetivo principal, ok? Dúvidas até aí, gente? A comunicação, de fato, ela é essencial para qualquer profissional, não é isso? Então, existe a nossa comunicação normal que nós fazemos no nosso dia a dia, né? E através dela a gente consegue demonstrar muito do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente quer expor em relação àquilo, né? E aí, essa comunicação, ela acontece de diversas formas, né? Como a gente já falou, de forma oral, escrita, por gestos, enfim, de várias maneiras. E isso não é diferente da comunicação empresarial, né? A comunicação empresarial é a comunicação da empresa, né? Do mundo empresarial, né? Das partes que se comunicam na empresa. Então, existe a questão da comunicação formal, né, a comunicação mais voltada para os padrões da língua culta, né, do português, então é a chamada comunicação formal, e também existe a comunicação informal, né, é, a informal geralmente é a que a gente utiliza no nosso dia a dia, com os nossos amigos, no ambiente familiar, no ambiente descontraído, né? Existe essa forma de comunicar informalmente, mas existe também a forma de comunicar formalmente, que é a mais utilizada do nosso ambiente empresarial, né? Quando nós estamos na empresa, quando nós estamos exercendo algum trabalho profissional, né, que a gente precisa ser mais culto, né, em relação à nossa. E aí a gente precisa ter muito cuidado em relação a não misturar essas linguagens, né? Porque às vezes a gente já está com um linguajar, digamos assim, tão cheio de vícios do nosso dia a dia, e muitas vezes a gente quer levar aquilo ali para o nosso ambiente profissional, para a empresa que a gente trabalha, para os nossos colegas de trabalho. Então, precisa se existir um cuidado, né, intenso em relação a isso. Tanto comportamental, né, que mais lá na frente também a gente vai falar sobre isso, tanto o nosso comportamento deve ser modificado, como também a nossa maneira de falar. Isso não quer dizer que você vai fingir ser uma pessoa que você não é. Não é isso, entenda. É que existem ambientes que é necessário mais seriedade, mais respeito, mais formalidade, né? Então você não vai estar ali no ambiente de trabalho onde você está com outros colegas, onde você está com clientes, né? E você vai estar usando gírias, usando palavrões, né? Falando errado, né? A gente tem que se policiar muito em relação a isso, porque não pega muito bem, né? Então a gente precisa ter realmente essa postura profissional, faz parte, certo? E aí, como é que acontece essa comunicação dentro da empresa? Então, tanto ela se comunica através da forma oral, né, da fala, como da forma escrita. E aí a empresa ela usa documentos para se comunicar, ela usa e-mail para se comunicar. Então, a gente sabe que existem várias formas de comunicação
dentro da empresa, né? E essa empresa ela vai se comunicar além dos seus departamentos, né, que vão estar lá se comunicando, ela pode se comunicar também com seus clientes, ela pode também se comunicar com outras empresas, ela pode se comunicar com bancos, com instituições financeiras, com instituições governamentais, enfim, com várias outras empresas, né? Ela pode estar mantendo essa comunicação, né? E aí, de maneira geral, né, ou em linhas gerais, qual a importância da comunicação empresarial no mercado? Então, uma empresa que ela se comunica bem, uma empresa que ela tem uma visibilidade, ela consegue atrair mais clientes, ela consegue criar confiabilidade, né? Ela consegue se destacar de uma maneira geral, né? Já pensou aí se você recebe, por exemplo, um folheto na sua casa de uma empresa com uma escrita toda errada, o que é que vocês vão pensar? Me respondam aí. Vai imaginar o quê? Que a pessoa não sabe escrever, que a empresa não sabe escrever, que a empresa é amadora, né? Que a empresa não tem muita credibilidade, não é isso? Isso. Pois é, Lucas. Pensa logo isso, né? E muitas vezes, né, nós como profissionais, nós temos nos tornado muito, digamos assim, muito preguiçosos em relação à nossa escrita, né? Eu entendo que as redes sociais, elas têm meio que, eu não digo nem as redes sociais, eu digo mesmo a tecnologia dos celulares hoje, elas estão deixando a gente muito preguiçoso, né? Quando a gente escreve lá metade da palavra, o celular já completa, né? E de certa forma, né, acaba que isso vai nos tornando acomodados em relação à nossa escrita. E às vezes a gente é pego de surpresa, né, para escrever algo para a empresa ou até mesmo numa seleção. Você chega lá e a pessoa diz: olha, você vai precisar escrever uma redação, você vai precisar escrever um texto, um parágrafo, uma frase. Muitas vezes você se pega, né, com aquela dificuldade realmente de expressar aquilo que você sente, porque acomodou, né? E isso também influencia muito no nosso marketing pessoal, a nossa maneira de falar, né, a nossa maneira de se expressar, o que a gente escreve, o que a gente tem publicado na nossa, nas nossas redes sociais, tem falado muito sobre a gente, né? Então, é necessário, né, que haja um policiamento em relação a isso, para que a gente não se prejudique, né, não aconteça da gente se prejudicar. Hoje em dia, as empresas, antes de contratar, elas estudam muito as redes sociais do candidato, né, verificam o que é que ele posta, né, o que é que a pessoa, como a forma como a pessoa escreve, né, o que é que ela segue, porque, querendo ou não, isso diz muito sobre a pessoa. Então, é uma forma da empresa já conhecer um pouco do candidato, né? Além daquilo que ele coloca no currículo, que a gente só coloca no currículo algo que é positivo, não é verdade? Mas a empresa, ela vai buscar essas informações
para que ela tenha certeza daquilo que ela está contratando, né? E é lá aberta, nossas redes sociais, não tem pecado nenhum de ir lá dar uma visitadinha, né? A no seu Instagram, que a gente consegue bloquear, mas Facebook, né? Não sei se vocês usam ainda. Toda vez que eu falo em Facebook, meus alunos dizem que eu sou muito careta, que ninguém mais usa Facebook, né? Ah, eu digo que eu uso, gente. Vocês estão pensando o quê? Os melhores memes, né? Que a gente consegue realmente dar risada e assistindo aqueles vídeos bizarros que tem no Facebook, os memes, né? Pois é, William, eu também adoro. Tem hora que eu pego rindo, fico só olhando, vendo os vídeos e dando risada, né? Porque é muito divertido, né? O Instagram é bom, mas é uma coisa mais chata. Ou só posta foto pra você estar curtindo. Mas eu gosto realmente do Facebook, que é muito engraçado, né? Tem cada vídeo que o brasileiro ele tem uma criatividade de criar memes, né? De, de gravar coisas pra gente rir, né? Todos velhos, né, Andrew? Sou mesmo, viu? Sim? Sou quando passa dos 20, Andrew. Aí fica assim, velho, né? Mas é sério mesmo, eu gosto mesmo do Facebook por conta desses vídeos e desses memes, né? Que faz a gente rir. Às vezes a gente tá bem tristinho, mas aí começa a ver os vídeos e começa a dar risada, né? Da criatividade do brasileiro, né? Aqueles da NASA, né? O povo coloca lá, agora a NASA vem, né? Porque já tá resenhando com as coisas que o povo cria. Brasileiro é um brasileiro é show, né? Não dá nem pra discutir. Mas enfim, né? Não é não, Lucas? Tá vendo? Se a gente pudesse realmente botar a mão na massa, a gente trabalharia muito mais do que esses governantes que estão aí no poder, que sempre estiveram, né? Então, é, existe um processo, né? A comunicação para ela acontecer, mesmo que seja algo, digamos assim, algo imperceptível, mas acontece no momento em que nós estamos fazendo uma comunicação, que é o chamado processo de comunicação. Existem vários fatores, existem várias pessoas que estão trabalhando, né, que estão se movimentando para que aquela comunicação ela aconteça, né? E aí nós temos o emissor, que é quem emite, né, quem fala, quem está ali naquele momento transmitindo a imagem, né? Em alguns artigos também vocês podem encontrar a figura do emissor como transmissor, né, alguém que está transmitindo a mensagem. Temos a codificação, é, mesmo que a gente não perceba, quando a gente emite uma mensagem, a gente está codificando aquilo, né? Existem códigos na comunicação, né? Ele é o processo de transformar o pensamento em forma simbólica, né? Por isso que quando eu falo, por exemplo, quando eu falo a palavra água, foram criados códigos, códigos que vocês vão entender o que eu estou falando, certo? Então chama-se o processo de codificação. A mensagem, que é o conjunto de símbolos que o emissor transmite, então seja ela a fala, ou a escrita, ou o gesto, é uma mensagem que está sendo passada. Existe a decodificação. Quem faz a decodificação é quem está recebendo a mensagem. Então, digamos aí que estamos conversando, eu e Lavínia, por exemplo. Lavínia e eu, né? Então, se eu falo alguma coisa, eu sou o emissor, certo? Eu sou o emissor. Se, é, se eu faço a codificação, no caso, se eu estou mandando, é que eu sou o emissor, certo? Se Lavínia está recebendo essa mensagem, Lavínia
é o receptor. Então, Lavínia, ela está recebendo a mensagem. Então, eu codifico, mando a mensagem para Lavínia. Lavínia decodifica essa mensagem para ela poder entender. O meio são os canais de comunicação através dos quais a mensagem ela é transmitida. Então, se é de forma oral, se é de forma escrita, se é de forma, é, se é através de um e-mail, se é através de um telefone, enfim, são os meios pela as quais a mensagem ela é transmitida, certo? E aí o receptor, que é quem recebe essa mensagem, certo? A resposta é o conjunto de reações do receptor após a mensagem, né? Se ele entendeu, se ele não entendeu, e aí ele dá o feedback, né? Que é esse retorno. Então, quando eu respondo aquela mensagem, eu estou dando um feedback daquilo que foi transmitido naquele momento. Entenderam? Tá claro até aí, gente? Alguém tem alguma dúvida, quer questionar alguma coisa em relação a isso? Ótimo. Quando eu pergunto, está claro para vocês e vocês me respondem sim, isso é um feedback, porque nesse momento a gente está num momento de processo de comunicação, né, onde eu estou sendo o emissor, vocês estão sendo o receptor, né, eu estou enviando mensagens para vocês através da nossa web, e aí vocês, como responderam que sim, me deram esse feedback, né? Então, o feedback é justamente o retorno, né? O retorno daquela informação, certo? E aí também existem os ruídos. Os ruídos de comunicação é algo que vai distorcer de forma não planejada o processo de comunicação. Então, quando acontece alguma coisa no meio desse processo, né, é chamado de ruído, certo? Então, nesse gráfico aqui, ó, dá mais ou menos para a gente entender como é que funciona, né? Então, o emissor, tá? Ele vai transmitir uma mensagem através de uma codificação. O receptor, ele recebe a mensagem através da codificação, da descodificação. Faltou um pezinho aqui, viu, gente, nessa imagem, mas dá para entender que é receptor. É, aqui ele formula uma resposta, certo? E ele dá o feedback para o emissor. No meio de todo esse processo, podem acontecer ruídos de comunicação. Então, a qualquer momento, um ruído ele pode surgir nesse processo e acabar interferindo no entendimento, certo? Ok, gente, até aí. Se vocês não entenderem, gente, vocês podem perguntar, viu? Sem problema nenhum. Posso continuar? Ok, então. E aí existe, né, a dinâmica do processo de comunicação, né? O processo de comunicação é dinâmico e constante, resumindo-se em quatro distintas fases. Então, o processo, ele está baseado em quê? O que pretendemos dizer, o que dizemos, o que o interlocutor escuta
e o que o interlocutor compreende. Não tem uma historiazinha que as pessoas dizem que tem gente que diz assim, fulano só escuta o que ele quer. Não tem esse dizerzinho, não sei se vocês já ouviram, mas é justamente isso, né? Às vezes eu pretendo dizer uma coisa que nem sempre é aquilo que eu digo. Vocês conseguem entender isso? Não tem quando a gente às vezes diz assim, não era isso que eu queria dizer, é que a gente tem um pensamento que vai dizer uma coisa e que na hora que a gente fala, não foi aquilo que a gente queria dizer. É justamente isso. Por isso que a dinâmica ela precisa estar interligada, né? Eu preciso estar preparado para dizer o que realmente eu pretendo dizer, né? O interlocutor escuta ou o receptor escuta e o que ele compreende, né? Dependendo da forma como a mensagem ela for passada, talvez você até fale da maneira correta, mas quem está ouvindo entende de uma maneira diferente. Então, por isso que a gente precisa, né, identificar de forma correta, certo? Então, nessa dinâmica pode ser acontecer ruídos, né, ruídos de comunicação. Existem quatro tipos de ruídos, certo? Existe o ruído psicológico, fisiológico, físico e semântico. Deixa eu explicar para vocês como é que acontece. Por exemplo, primeiro, ruído físico. Você está ali assistindo, de repente passou um carro de som na rua, tocando uma música bem alto, anunciando alguma coisa bem alto, e você não entendeu o que foi dito naquilo que você estava assistindo. Então, isso é um ruído físico, né? Ou você está tentando falar com alguém, de repente alguém liga uma furadeira na parede. Isso é chamado ruído físico, certo? O outro tipo de ruído é o fisiológico. Se você está ali assistindo aula, por exemplo, você está com muito sono, isso pode ser um ruído fisiológico. Sono, fome, cansaço, tudo isso pode ser ruídos, ou seja, é algo que vai atrapalhar o entendimento do que está sendo comunicado. Entenderam? Se você for para uma palestra, por exemplo, você tiver com muito sono, então você pode sair de lá dizendo eu não entendi nada, mas não porque foi uma mensagem transmitida de forma errada, mas porque você estava com sono e isso interferiu no entendimento da sua mensagem. Outro ruído é o ruído psicológico. Então, quando você está, por exemplo, com algum problema, quando sua mente está viajando, quando você está pensando noutra coisa, né? Não sei se vocês já se pegaram assim. Alguém está conversando com você, de repente sua mente vai lá no Oceano Atlântico, no cruzeiro que você queria fazer, ou na Disney que você queria ir, e quando você volta, a pessoa tem terminado de falar e você não entendeu nada, né? Então, isso são ruídos psicológicos, né? Aí o famoso entrou por um ouvido e saiu no outro. Não tem aquele dizerzinho, né? Eita, fulano tava falando comigo, eu tava tão longe que entrou num ouvido e saiu no outro. É exatamente isso. Seu pensamento está em outro lugar. E aí você não está dando a atenção devida para aquela mensagem que está sendo transmitida, certo? E o outro tipo de ruído é o chamado ruído semântico,
O ruído semântico, ele é, é como se fosse assim, a linguagem não está adequada para o, o público, né? Você está falando uma linguagem muito técnica, e aí o público não está entendendo. Por exemplo, quando a gente vai no médico e o médico diz que a gente está com algum problema de saúde, ele não diz o nome científico da doença, né? Ele diz o nome fantasia dela. Ele não vai lá dizer o nome específico da doença, né? Ou quando ele passa um remédio, ele não coloca a fórmula do remédio, ele coloca o nome do remédio. Por quê? Porque são linguagens técnicas que, se forem utilizadas, pode ser que a outra pessoa não entenda. Então, isso acaba sendo um ruído de comunicação. Ok, gente? Sobre os ruídos, dúvidas? Ok. A comunicação, ela tem a função de informação, né? As pessoas sentem necessidade de obter conhecimentos e também de transmitir. É necessário difundir os conhecimentos para que seja possível formular opiniões e juízos acerca da realidade que nos rodeia e que vai evoluindo, né? A função de informar. Então, eu quero transmitir uma informação, então eu vou lá e faço isso, mas preciso fazer da maneira correta, né? Para que não haja esses ruídos e a mensagem ela seja alcançada. Então, o que faz uma comunicação eficaz? É saber escutar, porque comunicação não é apenas falar, né? Mas é você também saber escutar. Gestos na interação, né? Também ajuda. Expressões faciais, né? Às vezes a gente está comunicando uma coisa com a boca, mas às vezes o nosso gesto, né? Nossa expressão corporal, ela está de outra, né? Às vezes uma pessoa diz assim, tá tudo bem com você? Aí a pessoa faz, tá, tudo bem. Mas você vê no semblante daquela pessoa que não está, né? E aí a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Roupa também, né? E adornos, o que você usa, né? Diz muito sobre você. Movimentos corporais, né? Tudo isso faz parte da comunicação. Então, ó, aqui os ruídos de comunicação, que eu já tinha falado para vocês, tá vendo? É tudo aquilo que vem a interferir na compreensão da mensagem. Então, ruído físico, né, que eu falei para vocês, que é o barulho, o psicológico, que é quando sua mente está em outro lugar, os fisiológicos, né, quando você está com fome, com frio, com sede, com cansado, e o ruído semântico, que é a utilização de uma linguagem é, inadequada, né? Então, cuidados com a comunicação, né? Pensar antes de falar, né? Tem gente que não pensa antes de falar, sai falando qualquer bobagem. Evitar uma dicção defeituosa, né? Às vezes é porque tem problema mesmo na dicção, mas às vezes é porque a pessoa, né, tem um pouco de preguiça de falar. Já encontrei pessoas assim, que não abrem a boca direito, né? Que não falam num tom adequado, né? Tem que ter cuidado. Controlar o seu sistema de respiração, né? Porque às vezes a pessoa ela fala tão rápido que não dá tempo nem respirar. É capaz de quando ela terminar de respirar ela cair desmaiada, né? De tão rápido, né? E sem respirar que ela falou. Evitar falar com rapidez excessiva, utilizar um tom de voz adequado, regular a distância com o interlocutor, né? Gente, tem gente que tem problema em relação a isso, né? Às vezes
ela só sabe falar em cima da outra, né? Não sei se vocês já conheceram gente assim, mas eu já conheci, é um saco, né? A pessoa fala que ela praticamente tá cuspindo em você a todo momento, porque a distância, né, não é adequada. Fala ali em cima, dá vontade de você dizer, quer falar logo no meu ouvido, não, né? Eu tô ouvindo, pode manter distância. Enfim, mas tem que ter cuidado em relação a isso. Adotar uma posição favorável, adaptar-se ao nível intelectual do interlocutor, né? Ou seja, não se comunicar com uma linguagem ou com um assunto que a outra pessoa não tem conhecimento. É, fazer perguntas, né? Fazer perguntas sempre é bom, porque traz a pessoa para a comunicação, né? Então, a partir do momento que ela pergunta, ela está expondo a opinião dela também em relação àquele assunto. Escutar com atenção, né? Não perder contato com o interlocutor, né? Sempre aquela questão de olhar no olho, de dar realmente a atenção devida. Sorrir, uma vez que o sorriso é um fator determinante para se criar um clima favorável à melhor compreensão, certo? E aqui alguns princípios para evitar barreiras na comunicação. Então, pronunciar as palavras corretas e claramente, não falar nem muito alto nem muito baixo, concentrar-se na mensagem e levar os outros a fazê-lo, ser breve, usar palavras simples, mostrar-se interessado, sorrir, tratar corretamente o interlocutor, ser simpático, certificar-se de que os termos que utiliza são compreendidos, né, pelo interlocutor. Aí leiam aí essa chargezinha de ruídos de comunicação. Entenderam aqui a situação, né? As senhorinhas aí no caixa eletrônico, né? E aí vai fazer um pagamento. Aí ele diz, agora a bicha tá mandando ler os códigos de barra, né? Ler o código de barra do boleto. Aí a outra diz, um fino, um grosso, um fino. Por quê? Existia um ruído semântico aí, né? A linguagem da máquina não estava adequada para essas senhorinhas aqui, né? Elas não entenderam que a leitura do código de barras era colocar, né, o código aí para a máquina fazer a leitura. Vejam essa. Então, o bonequinho diz aí, posso te convidar para sair? Aí a menininha responde, mas é claro. Aí diz, por favor, saia, né? Então, ruído de comunicação, né? Falha na mensagem. E esse aí, ó, o político dizendo, neste bolso nunca entrou dinheiro público. Aí uma pessoa lá de baixo grita, tá de calça nova, né? Então, ruído de comunicação, né? Também. Então, gente, alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Alguma dúvida em relação ao curso? Alguma atividade que vocês fizeram ontem? Algum conteúdo que tinha lá que não ficou claro? Eu peço que sempre que vocês estejam fazendo a leitura, né, tanto do livro quanto do material que está lá
no ambiente. Se tiver alguma dúvida que vocês não estejam conseguindo resolver, vocês anotam, tá? Falam comigo, tanto no chat como no WhatsApp, para que eu possa estar sanando as dúvidas, certo? Não quero ninguém com dúvidas, certo? Preciso que vocês realmente perguntem o que vocês não tiverem conseguindo fazer, tá? Algumas pessoas me perguntaram ontem onde era que postava a atividade da superação A. Lá dentro do ambiente tem um quadradinho que tem superação A. Aí vocês vão clicar lá, início, e anexar o documento. Só que ainda não é para fazer a superação A, né? E teve gente que já fez. Então, vou fechar o web de novo hoje falando sobre cronograma deve ser seguido, as atividades que estão no cronograma devem ser feitas. Tem uma atividade extra lá, que acho que já 4 ou 5 pessoas fizeram, que não era para fazer. Então, assim, se vocês seguirem o cronograma, vai dar tudo certinho. Agora, se vocês se agoniarem, quiserem fazer o que não está no cronograma, eu vou ter que estar puxando a orelha de vocês direto em relação a isso, tá certo? Então, hoje é o dia 2. Eu vou pegar lá no cronograma, vou botar no grupo do WhatsApp para ajudar vocês, certo? Mas eu peço também que vocês consultem o guia de estudo do aluno para vocês criarem o hábito de estar olhando, certo? E não ficar só esperando que eu mande, tá bem? Para vocês criarem essa dependência, essa independência. Então, eu vou botar lá no grupo, vocês vão realizar as atividades de hoje, que estão no cronograma e só, tá certo? Ah, professora, deu 10 horas, 10h30. Terminei de fazer as atividades. O que é que eu vou fazer? Vai fazer a atividade na empresa. Então, se terminou online, aí você fica livre para fazer as atividades que a empresa necessitar, tá certo? Combinado? Ótimo. Então, até quinta-feira que vem, né, na web, mas aí lembrando que hoje ainda estou até 11h30 disponível para vocês. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem me chamar ou lá no WhatsApp ou aqui no chat do próprio ambiente, tá certo? Grande beijo para vocês, um excelente dia e um excelente restinho de semana, tá bom? Tchau.